Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Nós estamos aqui no programa Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Bem, pessoal, hoje o assunto é extremamente esclarecedor. Nós falaremos com Maria Carmen Pereda, MC Pereda, autora da série de livros O Sol Negro. Ela é formada em Química, é PhD em Farmacologia pela Unicamp, atuou por 25 anos na área de pesquisa científica, focada em cosméticos, farmacêutica, dermatológica e nutracêutica. Tudo bem, Maria? Oi, tudo certo com vocês? É um prazer estar aqui com você, Cris, Mauro, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Maria. Boa noite. Boa noite. Ela é autora da série O Sol Negro, que teve o primeiro volume já lançado em maio de 2013, com o título O Sol Negro, o retorno das sociedades secretas do Vril. E o segundo a ser lançado agora, em julho de 2014, com o título O Sol Negro, a cidade secreta do Vril. Bom, Maria, por gentileza, ao que se refere à série Sol Negro? Ok, a série Sol Negro está formatada para ser uma trilogia, mas pode ser que se estenda um pouquinho devido à interação do público. Eu tive a ideia de fazer uma criação de um romance, que na verdade é uma ficção, onde se envolve um casal que se envolve com a sociedade Vril, que é uma sociedade secreta criada durante a época nazista, fazendo parte de uma ordem interna da sociedade Thule, onde eles desenvolviam a ciência e tecnologia, só que havia duas polaridades, a polaridade positiva e a polaridade negativa, com uma visão, digamos assim, do lado negro. Essa polaridade negativa ressurge no Brasil, no tempo presente, dentro de uma indústria e colide com a personagem principal, chamada Maia, e através desse seu novo amor, que é o David Bacon, que é um homem extremamente misterioso, que a envolve nas aventuras de descobrir objetos mágicos que a sociedade Vril persegue no Brasil para a dominação da energia Vril, que é uma energia poderosa que pode, digamos, libertar o mundo da energia dos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, gerar um grande poder em suas mãos. Então, é uma mistura de mistério, suspense, ação, romance, com muita história oficial e não oficial do mundo, porque você tem a versão que, digamos assim, discute a história oficial, tem ciência, suspense, um pouco de misticismo, esoterismo, tem um pouco de cada coisa e ela é muito veloz, é uma velocidade enorme de dados, muitos dados e muita velocidade em ação. Bastante divertida, está tendo uma aceitação fantástica pelo público, surpreendente até. Legal, legal, Maria. Maria, por gentileza, fale conosco e para todos os nossos ouvintes a respeito da origem das sociedades secretas e o que é exatamente esse tipo de organização. Ok, esse é um assunto que daria, acho que muitos capítulos de conversa entre nós, mas vamos tentar resumir um pouquinho, uma visão bem macro para vocês poderem compreender, quem estiver ouvindo e for novo no assunto. Sociedades secretas existiram desde a origem do mundo, desde que o homem se organizou em grupos, né? Então, elas existem porque existe o conhecimento. A partir do momento em que inicia o conhecimento e informação, a gente sabe que informação e conhecimento é poder. E o poder tem que ser bem tratado e controlado. Alguns controlam ele para o mal, uma polaridade negativa, outros seguram e controlam esse poder com o objetivo de um bem maior, que é a polaridade positiva. Ao mesmo tempo, é um elemento de chave para manipulação, e é por isso que ele é usado na manipulação mundial da informação, contra-informação e desinformação. Para tentar, digamos, manter a informação de uma forma mais pura, se é que se pode chamar assim, historicamente surgiram essas organizações, e que são associações de iniciados que têm acesso a certos mistérios e conhecimentos que, segundo os seus membros e líderes, eles não devem ser compartilhados com outras pessoas que ainda não têm capacidade ou gradiente de compreender. Imagine você tentar ensinar A,
digamos, química analítica para uma criança no ensino fundamental, não vai conseguir entender. Então, você tem que dar para as pessoas um nível de informação a que elas estão prontas no gradiente de conhecimento, em escalas, e ao mesmo tempo prontas emocionalmente e espiritualmente para receber informação. O que a gente vê muito em sociedades secretas é que muitas pessoas acabam tendo problemas emocionais, elas ficam até, digamos, problemáticas, se desestabilizando, porque elas não estão prontas para conhecer aquilo que conflita a informação que elas receberam como público geral. Então, elas têm que ser preparadas aos poucos. O próprio Jesus disse, não se deve dar pérolas aos porcos. Ele não estava julgando as pessoas de forma negativa. O que ele estava querendo dizer é que não adianta você dar muita coisa de muito valor a pessoas que ainda não estão prontas. Então, ele usava parábolas. E as parábolas eram formas de fazer as pessoas entenderem a história e procurarem o seu significado, tal qual a mitologia grega. A mitologia em si é cheia de significados, e quando você vai ver a história, você fala, nossa, que história horrível, mas por trás existe aquele significado que é uma maneira da pessoa cognitivamente compreender. Nas sociedades secretas a coisa não é assim tão simples, ela é mais direta e as pessoas são preparadas para isso. Então a pergunta que responde a questão é, deve a informação ser dada a todos, ou de qualquer forma, e a qualquer hora, sem filtros, sem controle? Porque as pessoas sempre reclamam, assim, eu vejo na internet, eles, por que a gente não está sabendo disso? Por que não falam para a gente sobre os extraterrestres? Imagina se hoje descesse aqui uma informação de que os extraterrestres existem, sem preparar a população para isso de uma forma chocante. Os que não estão preparados iam sair se matando os outros, achando que o vizinho era um extraterrestre. Então, toda a informação ela tem que ser dada em gradientes, para que as pessoas sejam preparadas. É por isso que existe um dos motivos da existência das sociedades secretas. Daí que surgiram os sacerdotes, ou os keepers, como se fala em inglês, os mantenedores, os que mantinham e controlavam as informações. Olha aí só que interessante, hein, Maria? É uma maneira de você entender como a coisa foi evoluindo. Então, a origem dessas ordens secretas, vamos tentar um pouco no tempo, é bastante bonita a parte da Pérsia, no Oriente, por isso que para a maçonaria eles falam muito do Oriente, o Oriente como uma coisa importante, porque a origem desse conhecimento, dessas informações, foi principalmente pela Pérsia, os Magi, né? Daí que vem magic, a palavra magia, queira ou não, esse conhecimento antigo era uma mistura de, não havia o que se chamava ciência, era um conhecimento místico, esotérico, e que ao mesmo tempo era sim uma ciência, porque você podia comprovar e repetir aquele procedimento e gerar aquele resultado. Para que a gente possa entender ainda mais essas origens, vale a gente examinar as raízes antigas da Roma, da Grécia, do Egito, né, que era muito versado nisso. Nas civilizações antigas e durante a Idade Média, surgiram diversas sociedades secretas que estavam querendo salvar a destruição do conhecimento que foi infelizmente feito pela Igreja Católica, que destruiu informações que, se não fossem essas sociedades secretas guardarem, e muitos disso eram até monges que guardavam essas informações, impedindo que elas fossem destruídas pela sua própria, digamos, igreja. Eles ocultavam informação, por isso a palavra ocultista, ele tinha que ocultar os dados para que eles fossem salvos. Então as ideias... Interessante, né? Por isso que os termos, né, ocultista, por quê? Porque precisava serem ocultos. Hoje as coisas mudaram, as pessoas estão mais abertas e preparadas para a revelação desses dados e para julgar se eles são interessantes ou não. Então, essas sociedades secretas, elas tinham diversas variantes místicas, até Platão fazia parte, criou uma delas em Samos, que era uma sociedade secreta onde ele instruía os seus discípulos e era muito famosa. Eles tinham origem nas crenças religiosas antigas, conhecidas pela humanidade, que se confunde até hoje em dia com muitas partes de mitologia, que na verdade nessa mitologia está inserida muita informação. Essas crenças pagãs, principalmente, sobreviveram à destruição de religiões como a católica,
e tinham muita informação, o judaísmo que foi adquirindo informação dos sumérios e de outros povos e criaram o judaísmo baseado em muita informação que eles adquiriram de povos anteriores a eles, o cristianismo e o islã que evoluíram em cima das informações dos outros, com certeza, adotando a sua forma externa, operando no seu interior uma tradição herética, secreta, esotérica, entre outras ordens que possam ter aparecido. Então, com a perseguição... Maria, diga. uma pergunta que eu tenho que te fazer aqui, Sim, né? sim. E não te cortando, porque assim, esse tema de sociedade secreta vai muito longe. A gente vai conversar muito esse ano todo sobre isso. Dá para falar sem parar, Não dá, mas é importante que nosso tema assim hoje nós vamos falar um pouco mais do seu livro da Sociedade Vril, mas eu quero fazer uma pergunta. Sim. Sociedades secretas ou discretas? Qual é a diferença disso tudo? Esse conceito discreto é moderno, né? Porque a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, exemplo, que eu vou falar delas já, elas não são mais sociedades secretas, né? Elas não precisam mais se manter dessa forma, porque elas querem até, digamos assim, a evolução de sociedades secretas que, queiram ou não, buscam o seu discípulo ou o seu seguidor e não tem nada a dever, ou não temem o que dever, e tem uma ideia positiva dentro delas, independentemente de se é 100% assim ou não, porque isso é um ponto a ser discutido também separadamente, elas estão abrindo hoje, porque elas não estão mais sendo perseguidas. Então, por não serem perseguidas e não ter nada que esconder, porque não tem nada tão escuso assim dentro delas, elas revelam os níveis de patamares mais básicos. Esses patamares mais básicos são as informações que eles publicam em livros para o público em geral, são as cerimônias que eles permitem serem filmadas, que antigamente não existia, se mostrando para o público, o que forma até, digamos assim, um bom marketing, chamando para eles, porque as pessoas ficam interessadas, perdem aquele lado medo de achar que a coisa era tão negativa e começa a olhar por um outro lado, começa a se inteirar a respeito e sentir-se atraído. Então, as sociedades discretas são essas que se abrem a passar parcialmente a base da sua informação e mostrar-se em visualização para o público em geral. E as secretas continuam sendo aquelas que só conhecemos por nome e não entendemos exatamente, ou as informações são controversas sobre o que eles fazem. Ok, Maria, perfeito. Maria, pegando o gancho da pergunta da Cris, eu queria fazer o seguinte questionamento. Como é tratado o segredo dentro dessas ordens? E como estão organizadas para preservar e distribuir esses segredos entre seus membros? Você tem as sociedades secretas por níveis de graus, digamos assim, e você tem também por níveis de círculos. Eu vou brincar um pouco com o público que estiver ouvindo, porque eles vão ficar com um nó no cérebro, mas é assim, a NASA é uma sociedade secreta, né? A NASA, aquela que faz digamos, os astronautas chegarem na Lua e mandou um rover lá para Marte, né? Então, a NASA, ela tem níveis de informação. Os funcionários que estão nos níveis mais baixos, eles não sabem o que acontece em níveis mais altos. Incluso, eles são capazes de defender e gerar uma contra-informação, ou até, como se diz em inglês, os debunkers, tentar derrubar alegações de coisas que podem estar acontecendo em círculos mais internos, em graus mais altos dentro da NASA, porque eles não sabem, e eles não acreditam que aconteça, porque no mundo que eles veem, lá no andar que eles trabalham, nas pesquisas que eles fazem, o foco é e dentro de uma mesma pesquisa, de um mesmo tema, existem outros pesquisadores que ele nunca cruzou num corredor, que olham aquele mesmo tema com outros olhos, com outros dados que nunca chegarão nas mãos desse primeiro pesquisador. Então, esses níveis de acesso à informação que ocorrem na NASA
né, e a NASA é uma sociedade secreta que a gente brinca, porque parte dela é privada, parte não, e tem um mundo maçônico bastante influenciado lá. Pode ver que os primeiros astronautas, quando a gente ficava sabendo mais constantemente no passado, até Apolo 14, Apolo 11, Apolo 14, você tem maçons do grau 33, rito escocês, sendo os primeiros astronautas a descer na Lua e fazendo até cerimônias típicas, levando as suas bandeirinhas maçônicas para a Lua. Então, o que acontece é que existem grupos dentro desse tipo de sociedade secreta, né, que é a NASA, por exemplo, que não se declara como uma, mas ela atua como tal, mantendo o grau de sigilo e reserva de informação. A mesma coisa ocorre dentro de muitas outras, com nomes clássicos, tipo maçonaria, tipo Sociedade Thule, que eu vou falar dela da Segunda Guerra Mundial, que é em círculos internos, a Sociedade Vril, que é essa que eu vou mencionar, que tem a ver com o meu livro, que já era, sim, um círculo interno da Sociedade Thule, e ninguém acessava a Sociedade Vril se não fosse ascendendo pela Sociedade Thule, devido ao grau de importância de seus dados. Então, essa é uma forma de tratar e manter, digamos, aqueles que são iniciados, preparando-os e observando-os, para ver aqueles que têm condição de entrar nesses níveis mais altos ou que têm condições de serem convidados para os círculos internos. Isso é muito comum nas ordens mágicas. Nós vamos falar também de ordens mágicas. Essas ordens mágicas, o mago é convidado para o círculo interno, se ele demonstra, digamos, características específicas para poder entrar nesse círculo onde o conhecimento é maior. Tem que ter uma pauta exclusiva, hein, Maria? Tem que deixar para depois. Tem que ser uma pauta exclusiva para falar sobre isso. Agora, Maria, quem foi Francis Bacon e qual o seu grau de ligação nas sociedades secretas? Então, Francis Bacon é um personagem extremamente atraente, poucas pessoas conhecem, a não ser ligados mesmo a ordens de sociedades secretas ou sociedades discretas, né? Francis Bacon foi o primeiro Visconde de Alban, também conhecido como o Lord Chanceler da Inglaterra. Ele foi muito importante. Ele ocupou vários cargos depois da Elizabeth I, que faleceu, o James I, e dentro do trabalho dele, fora o trabalho político, ele lidava com um grupo que, o termo em inglês, seria o grupo do Lords of the Helmet. Eles tinham um grupo que eram lords, como se fossem os templários, os cavaleiros do capacete, Knights of the Helmet, era o termo. Eram pessoas que eram de faculdade, eles tinham um nível alto de conhecimento e trabalhavam na área de literatura. Incluso esse grupo que o Francis Bacon liderou, eles trabalhavam na área da ciência e trabalhavam na área da escrita. E graças ao trabalho deles, eles reformaram a língua inglesa. Na época, não havia uma língua inglesa oficial e foi oficializada, incluso a primeira Bíblia, que é a Bíblia dos James I, foi a Bíblia de St. James, foi publicada na Inglaterra. Então, eles publicaram muitos livros. Mas a parte interessante de Francis Bacon é que ele era maçom e ele era o grau mais alto da Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz. E sempre nessa época, século XV, século XVI, que tem o momento que explodiram as sociedades secretas, evoluíram como um todo, se desenvolveram muitas delas, se formataram, porque a perseguição, digamos, diminuiu e foi um momento áureo onde elas puderam se refazer, parar de se esconder e começar a aparecer, mesmo que na forma de sociedades secretas. Francis Bacon liderou a sociedade secreta da Rosa Cruz e, ao mesmo tempo, liderou esse grupo do Knights of the Helmet para desenvolvimento do conhecimento da escrita e de obras que foram publicadas. Agora, aí entra a teoria de conspiração, atribuindo ao Bacon, Francis Bacon, e ao próprio grupo dos cavaleiros do capacete,
Knights of the Helmet, a autoria de vários escritores, como é o caso do William Shakespeare. As obras de Shakespeare teriam saído da mão de Francis Bacon e de alguns desses escritores, incluso a obra de Fausto, do Christopher Marlowe. Porque interessante, hein? Porque o Christopher Marlowe, ele nunca escreveu nada, embora ele tivesse uma formação muito boa, né, em Oxford, Cambridge, alguma coisa assim. O que acontece com Marlowe é que ele era um espião. Ele trabalhava como espião da Rainha Elizabeth I, trabalhando sobre as ordens do seu leal homem mais importante do reino, que era o Francis Walsingham. Então, o que acontece? Dentro da sociedade secreta, havia o trabalho da espionagem, não de Francis Bacon, mas de um que recebiam um disfarce. Então, o que acontece? O Christopher Marlowe, do Fausto, famosa obra do Fausto, ele recebia um disfarce de escritor. E como disfarce de escritor, ele acessava reis, ele acessava pessoas, digamos, de lideranças importantes, nobres, né, que o recebiam, porque ele era o grande escritor de Fausto e outras obras. E, na verdade, eram esse grupo, liderado por Francis Bacon, que sempre trabalhou na sua forma de conspiração, vamos entender até que de certa forma positiva, por causa dos efeitos positivos que ele gerou no mundo, né? E Bacon é um dos grandes influenciadores do movimento dos Founding Fathers, os pais, digamos, fundadores dos Estados Unidos da América, e um dos que criaram o conceito da nova ordem mundial, que aí é um ponto que a gente fica um pouco confuso com Francis Bacon, na dualidade. Toda a ordem secreta, toda a sociedade secreta vai te deixar confusa, inclusive esses personagens, sobre qual é a polaridade positiva e qual é a polaridade negativa. No caso de Francis Bacon, até hoje, eu não consegui entender direito, porque ele foi da Inglaterra, um dos que mais empurraram para a América ser desenvolvida, colonizada e se tornar, digamos, a Nova Atlântida. Inclusive, ele escreveu uma obra chamada Nova Atlântida, né, e ele é um dos que criaram o termo Novo Ordem Seclorum, que é o termo da nova ordem mundial. Então, Maria, pegando esse assunto super interessante, queria fazer uma pergunta relativa a uma das grandes sociedades secretas que estão envolvidas, inclusive, com teorias conspiratórias, né? Ok. Vamos lá. Qual é a origem dos Illuminati e sua influência até hoje? Pois é. Os Illuminati é uma questão difícil de se abordar. Não é simples, porque você tem aí, mais do que nunca, a informação, a contra-informação e a desinformação. Parece que o triângulo está sempre presente nessa história bastante. Quando o pessoal fala assim, esses Illuminatis, eu fico entendendo que é um jargão popular. Né? É um jargão, porque eles não são esse poder todo que se atribui. Então, primeiro entender historicamente. Historicamente, assim, o inspirador da ordem Illuminati, que não era bem a intenção dele, era o Hassan Sabbah, que é um líder, digamos, aspas, meio religioso, meio sectarista ali, que seguia os preceitos de um lado mais radical do islamismo, e ele tomava as rédeas por si mesmo. Então, ele, digamos assim, era um lado meio xiita do islamismo, né? Ele criou uma ordem secreta no castelo, na fortaleza de Alamut, no alto de uma montanha na Pérsia, da onde ele criava e pegava crianças que ficavam abandonadas e as criava. Isso seria no filme O Príncipe da Pérsia, e tem um pouco da informação de Alamut, e mais distorcida, porque ali Alamut não tem nada a ver com a história do Hassan Sabbah, mas a história do Hassan Sabbah era, ele pegava aquelas crianças da rua, abandonadas, as criava para serem os seus soldados. Então, esses soldados faziam, digamos, a justiça pelas próprias mãos. Por isso, eles foram chamados de os assassinos, né? Mas, na verdade, a palavra persa é assas, que significa fundamentos da fé islâmica. Então, eles foram chamados de assassins, que é aqueles que seguem a fé islâmica, né?
e foi confundido com o termo até de hashish, né? Hashashins, em que fazem uma confusão, mas na verdade a fonte da origem da palavra assassinos é por causa das ações que eles faziam, tomando a justiça pelas próprias mãos. O povo os temia, mas eles eram entendidos como justiceiros porque eles matavam os políticos corruptos e por aí vai, dependendo do ponto de vista, o que é o bem e o que é o mal. Então, na época da Baviera, já no século XVI, você tem a origem do iluminismo, o iluminismo estava com tudo, e um jovem que foi, digamos assim, ensinado pelos jesuítas. As ordens jesuíticas sempre foram conspiratórias e sempre se enfiaram em todas as sociedades secretas possíveis e imagináveis, parte como aliados e parte como associados, né? Jesuítas sempre foram conspiradores do mundo e acredito que continuem por aí até hoje, mas é uma sociedade secreta. Essa parte as pessoas não sabem. É a ordem interna jesuítica. É verdade. Depois nós vamos querer falar sobre isso com você, sobre os jesuítas, mas não nessa parte. Olha, tem muito conhecimento, vocês estão vendo, né, pessoal? É um poço de conhecimento e vai ajudar a gente a esclarecer muitos pontos aí que são confusos sobre as sociedades secretas. Maria, desculpa te cortar, mas assim, eu já vou fazer mais uma pergunta e a gente vai encerrar esse programa e vamos para o próximo programa, porque... A gente tem que terminar um pouquinho a parte do Illuminati, se você me permitir, ou é só a história do Adam Weishaupt. O Adam Weishaupt, na Baviera, ele criou um grupo realmente chamado Ordem Illuminati, que é Ordo Illuminatorium, né? Essa ordem seguia os preceitos do Hassan Sabbah, ou seja, criar a justiça pelas próprias mãos, até que eles foram dissolvidos depois de muito tempo e terem, digamos, em vários países suas infiltrações. Sumiram depois do século XVII, XVIII, e o que aconteceu é que o nome continuou e algumas ordens separadas, pequenas de expressão, acabaram surgindo com um perfil até maçônico, de configuração de graus e tudo mais, de 13 graus e aí vai. Então, o que se chama de Illuminati hoje, não tem essa força que é atribuído a eles no jargão popular. Bom, a Maria dá uma aula, né, de história, de conhecimento aqui, né? Maria, claro que a gente vai muito mais profundamente, porque você vai estar fazendo pauta com a gente este ano que vem. Agora me responda, assim, bem claramente e rapidamente, porque a gente está nos nossos momentos finais. Quais são as ordens dos tempos das fortes teorias conspiratórias? Bom, você tem grupos, né? Digamos que pode ser ordens ou grupos. Os Bilderbergers, que são os mais famosos, né, ou não famosos, que são totalmente secretos, desconhecidos, que se reuniram pela primeira vez no Hotel Bilderberg, onde você tinha seres da nobreza, líderes mundiais, banqueiros, digamos assim, os donos do mundo. E, teoricamente, eles se reúnem uma vez por ano, isso é a teoria conspiratória, para poder decidir para onde vai, que país sobe, que país desce, quem fica, quem vai, como fica a economia mundial, como vai ficar a bolsa, que bolsa vai quebrar, que bolsa vai andar. Então, eles decidem, né, em função de benefícios e malefícios, o que vai acontecer no mundo. Esse é um grupo muito importante, são os Bilderbergers. Esses que eu chamo que deveriam ser chamados pelo jargão mundial típico esses Illuminatis, né? De outra forma, você tem a Trilateral Commission, que esse pessoal está ligado a grandes, foi criado pelos Rockefellers, está ligado a grandes empresários mundiais que também decidem muitas coisas em subníveis, mas vão ter que decidir baseado provavelmente no que é o programa dos Bilderbergers. Existem outras ordens que estão circulando por aí, que são teorias conspiratórias. Você tem também influências maçônicas de grupos diversos. Você tem o Skull and Bones, que é aquela da caveira, né? A cabeça de Skull, que é como é que chama em português? Skull? É a cabeça da caveira, né? Caveira e ossos, né? Acho que é Skull and Bones, né? Isso, Skull and Bones. Como eu falo Skull em português? Pois é.
É a caveira, né? A cabeça da caveira. E com os ossos cruzados, que é de Yale, a Universidade de Yale, da onde geralmente saem os presidentes norte-americanos. Então, ali, nessa ordem secreta, dentro da Universidade de Yale, são doutrinados e iniciados em cerimônias nada menos do que bastante macabras, os futuros presidentes dos Estados Unidos, futuros líderes que vão, dominar a economia americana, pelo menos. Então, esses grupos são bastante relevantes e importantes. Você tem de lá os Bush, né? A família Bush é Skull and Bones, Bill Clinton é Skull and Bones, e vários presidentes, digamos assim. Estranho, né? É assim, se a teoria não está certa, e isso é só uma desinformação e teoria da conspiração, não deixa de ser deveras esquisito. Com certeza. Bom, Mauro, vá para a última pergunta e a gente vai ter que encerrar, né? Porque nós estamos nos nossos momentos finais aqui. Sem dúvida, já infelizmente, estamos chegando nos momentos finais. Maria, por gentileza, fale-nos das sociedades secretas da Alemanha nazista. Sociedade Thule, Sociedade Vril e a Ordem do Sol Negro. A Sociedade Vril era interessantíssima. Ela foi criada por um grupo de místicos esotéricos que vieram de várias sociedades secretas mágicas, por sinal, não só, mas várias mágicas, que é uma delas que acabou virando a própria Golden Dawn, a própria, digamos, sacerdotisa principal, que é a Maria Orsic. Ela é uma médium espetacular, que conseguia canalizar, segundo ela, o que conta a história, em estados expandidos de consciência. Existe alterar de consciência, estado expandido de consciência. E em estado extremamente expandido de consciência, ela acessava um nível de consciência que ela chamava de seres de Aldebaran. Então, a estrela de Aldebaran é a estrela alfa da constelação de Touro. A estrela alfa é a maior estrela. Então, nessa estrela, ela dizia que haviam planetas habitáveis onde havia uma civilização que já esteve no planeta Terra no passado e que originou a civilização suméria. Então, o tempo disso, mais ou menos, seria, temporalmente, em torno de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, onde eles estiveram lá e deram à civilização assíria, suméria, a informação e o conhecimento que eles tinham. Então, eles se foram da Terra, deixaram os sumérios se desenvolverem naturalmente, e ela acessava esse nível de consciência e veio o conceito da energia vril. Então, pode ver que nas tábuas sumérias, as tabuinhas de barro, você tem a descrição da energia que permeia o universo, chamada de Vril-Ya. Esse Vril-Ya é a energia vril, que é a própria Maria Orsic, suas médiuns, sacerdotisas, elas transcreviam informações constantes da antiga língua acadiana, que é a língua precursora da língua suméria. Veja bem, essas moças, a própria Maria Orsic, que era uma bailarina de balé, ela não sabe alemã, ela era iugoslava, né? Ela não saberia nunca escrever em sumério. Ela escrevia, então, a linguagem acadiana, era entregue os manuscritos que ela escrevia naquele estado que ela não sabia o que ela estava escrevendo, a especialistas linguísticos que traduziam e entregavam isso a professores doutores de física, de engenharia, da Alemanha nazista. Por isso que a Alemanha nazista cresceu em conhecimento em tecnologia devido às transcrições dos trabalhos canalizados dessa civilização por essas médiums que passavam informações que tinham 100 anos de evolução frente à época, digamos, do período nazista, frente aos outros países. Por isso que a Alemanha nazista se desenvolveu. E a energia vril é a energia que permeia o universo, hoje chamada de campo de Higgs, que da onde vem a partícula, que é a partícula de Deus, né, que caiu aí agora em famosa, porque conseguiram provar a existência da partícula de Deus. O professor Higgs ganhou o prêmio Nobel de Física, enfim, e ele diz que é a partícula fundamental que vem da energia primordial e se forma ganhando a massa primordial e particulando na forma de
de uma partícula essencial. Então, esse conhecimento já pertencia à Alemanha nazista, graças à Sociedade Vril. De forma bem resumida é isso, mas tem muito mais. Se você me der mais tempo, depois na próxima eu amplio mais, junto com a Sociedade Thule, e falo o que deu com tudo isso. Bom, Maria Pereda, gratidão estar com você, gratidão, Mauro Dom Pedro, uma honra estar com você. E é claro que a gente vai buscar muito mais conhecimento com você sobre essas sociedades e sobre o que é o Vril também, né? Eu espero que nos próximos programas você esteja conosco, porque nossos internautas vão estar assim, plugados nesse assunto, né, Mauro Dom Pedro? É isso mesmo. Maria Pereda, um grande abraço. Aqui isso foi uma verdadeira aula. Tá Muito obrigada. Queremos você de volta pra gente voltar a retornar ao assunto e destrinchar os outros, né? Ah, vamos nessa. Tá joia, então. É isso aí. Porque aqui no Despertos, Mauro, espiritualidade é cultura. E cultura, pessoal, espiritualiza. É isso aí. É verdade. Então, pessoal, até o próximo Despertos. Um abraço. Abraço, Obrigado, até Maria. mais. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.